Por que você realmente quer dinheiro? E vou além. Por que você tem vergonha de admitir que você quer mais dinheiro? Esse é o tema da nossa live de hoje, para trazer para você um pouco de clareza, um pouco de entendimento do porquê algumas pessoas e talvez até você tem vergonha de admitir que não quer dinheiro. E por isso, às vezes, fica até procrastinando no que precisa ser feito para ter essa renda extra, para começar a investir, para experimentar uma vida que seja satisfatória. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Boa noite, Xi. Boa noite a vocês que estão assistindo aqui no gravado. Já clica aqui no aviãozinho e já manda para todas as pessoas para assistirem essa live, aquelas pessoas que você quer que tenha mais dinheiro, que talvez esteja com vergonha ou porque fica dando um monte de desculpinha do porquê não tem dinheiro. Talvez tenha alguma questão que ela precisa entender, talvez tenha alguma questão que ela precisa ressignificar para poder fazer com que o dinheiro sobre, para fazer com que o dinheiro se multiplique, para fazer com que você tenha uma vida que você possa desfrutar com mais tranquilidade, com mais segurança, experienciando boas coisas, experienciando bons momentos e que você olhe para trás e fale assim, ainda bem que eu decidi me organizar financeiramente, ainda bem que eu decidi investir o meu dinheiro e hoje eu colho os frutos da minha decisão. E é isso que nós vamos falar na live de hoje e esse tema, por que as pessoas têm vergonha de admitir que quer dinheiro? E por que e para que você realmente quer dinheiro? Olá Ramos, boa noite, também está aqui. Já clica aqui no aviãozinho, já envia para as pessoas para poder compartilhar esse momento, compartilhar desse conteúdo. Quem sabe você já não sai daqui com uma decisão de prosperar financeiramente ou entender o porquê que você pode não estar alcançando os resultados que você deseja. Bom, primeiramente, eu sempre gosto de falar aqui um pouco da minha história, por que eu estou aqui, por que eu me tornei educador financeiro. Eu fui professor universitário por 15 anos, ganhava acima da média do mercado, acima da média do brasileiro. E mesmo sendo professor, mestre, doutor em química, tendo um emprego estável, um emprego que tinha lá o meu pagamento todo final do mês, ou aliás, todo começo do mês, meu salário estava lá caindo, mesmo assim eu me vi desorganizado financeiramente, mesmo assim eu me endividei e não acumulei quase nada de patrimônio em 15 anos. Olha só, porque o problema não era exclusivamente dinheiro, o problema não era porque eu não sabia alguma coisa, eu não era inteligente ou enfim, não estudava. O problema é que eu não sabia algumas coisas relacionadas à organização financeira, a parte técnica, a parte emocional, comportamental. E quando eu consegui me organizar, eu aprendi que não era apenas sobre saber matemática, não era apenas sobre saber o que é o investimento, mas sim entender o porquê que, mesmo eu sabendo de tudo isso, eu não conseguia colocar em prática. Ou culpava os outros, culpava o governo, culpava, enfim, os familiares, era vítima das circunstâncias. E foi por isso que eu desenvolvi um método que eu chamo de reprogramação financeira integrativa, onde eu trago todo esse conhecimento por experiência e também algo mais que eu aprendi ao longo desses 5 anos, desde que eu me organizei financeiramente. Comecei a mentorar pessoas, a palestrar e fui me especializando. E criei então esse método que é baseado nos 5 pilares, o pilar técnico, o pilar emocional, o pilar comportamental, o pilar relacional e o energético, onde nós precisamos alinhar todos esses pilares para ter uma vida verdadeiramente próspera, uma vida verdadeiramente que faça sentido para nós, para que o dinheiro chegue até nós, ele fique, ele se multiplique, para que nós possamos crescer não apenas financeiramente, mas também em termos de autoconhecimento, em termos de espiritualidade, em termos de energia, porque o dinheiro também é uma energia que faz com que você alcance tudo aquilo que você deseja. Dito isso, para quem que é
essa live de hoje, para quem quer esse conteúdo. Você que está aqui comigo agora, você que está assistindo aqui no gravado. Esse conteúdo é para as pessoas que buscam a prosperidade, buscam crescer, buscam ter mais dinheiro, só que se sentem culpadas, se sentem envergonhadas ou se sentem até confusas do que fazer e como fazer para alcançar esse tipo de conquista. Porque o dinheiro, ele é uma consequência, os resultados financeiros eles são consequência de tudo isso que passa dentro da sua cabecinha. Oi Ana, boa noite, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo. Então essa live de hoje é para você que está confuso, está querendo crescer, sente dentro de você uma possibilidade, você quer algo mais, você tem oportunidade de alavancar o seu patrimônio, de crescer financeiramente, mas tem alguma coisinha dentro de você que está fazendo com que você fique para trás, que você não decida agir e colocar em prática aquilo que dentro de você está dizendo para você mudar de comportamento, mudar de atitude, melhorar a sua postura diante das suas finanças e também diante as pessoas ao seu redor, diante as pessoas com que você acaba compartilhando a sua vida. Oi Tiago, oi Felipe, muito obrigado por ter vindo. Dito isso, o propósito dessa live de hoje, né, eu li um livro que se chama Gente que Convence e foi muito interessante. Ele colocou um questionamento, né, quais são os principais motivadores para que as pessoas façam determinada coisa, né? Geralmente as pessoas fazem alguma coisa para ganhar mais dinheiro, para obter aprovação, para evitar riscos, né? Seja para alguma motivação que ele acaba realmente colocando naquilo que ele está fazendo. Só que muitas vezes ele acaba mascarando o real propósito com frases bonitas, com paradigmas que a sociedade acaba trazendo. E eu achei bem interessante, coloquei até uma enquete lá no Story falando sobre qual é o momento de você mudar aquilo que você está fazendo, né? E tentar algo diferente do que você está fazendo. Muitas pessoas responderam, a enquete também me mandaram no direct falando assim, nossa, parece que foi para mim aquelas perguntas, porque eu não estou me sentindo bem onde eu estou para tomar uma decisão, mas eu não consigo, eu não sei qual é o caminho seguir. Então hoje eu vou trazer um pouco, né, desse conteúdo que também está dentro daquilo que eu acabo trabalhando com os meus mentorados, daquelas pessoas que eu assessoro, então que você faça um bom proveito, né, desse conteúdo aqui para que você entenda qual é a sua real motivação e que você não mascare essa motivação, que você seja honesto com você mesmo o suficiente para não se enganar em termos daquilo que você deseja alcançar, para não contar historinha bonita para você só para pagar de bom moço ou de boa moça, ou de bom filho, de boa filha, bom marido, boa esposa, ou daquele empreendedor cheio de propósito. Talvez o que eu vou falar possa até soar um pouco estranho, mas, como eu digo, é sempre com muito amor no coração para trazer uma clareza que às vezes, né, nós precisamos que outra pessoa acabe falando. Obrigado, Tiago. Obrigado, Felipe. Mais uma vez, clica no coraçãozinho aí. Eu quero ver bastante coraçãozinho subindo. Clica aqui no aviãozinho para mandar para aquelas pessoas que você acredita que precisam ouvir esse conteúdo de hoje, tá? Então, qual é a primeira palavra que vem, né, na sua cabeça quando você pensa em dinheiro? Pode ser uma palavra, uma frase. Então, 5 segundinhos e pensa rápido. Falou de dinheiro, falou de ganhar dinheiro. Esse tema, qual é a primeira frase que vem na sua cabeça? Tá? Anota aí, se quiser colocar aqui nos comentários, coloca nos comentários. Mas isso é para que você faça uma reflexão do que surgir quando você pensar nessa questão dinheiro, nessa questão financeira. Muita gente vai falar que sente medo, que sente dúvida, que quer ganhar mais, que queria ser milionário ou, né, liberdade, igual a Ana colocou. Olha que interessante, né? Muita gente fala de liberdade, né, quando pensa em dinheiro. Isso é algo muito interessante.
Tem gente que sente medo de olhar para as finanças, né? Geralmente, as palavras que vêm, né, na nossa cabeça quando o assunto é finanças, elas trazem ou o nosso desejo ou algumas coisas que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, do ambiente onde nós estamos. Olha só, o Felipe colocou preocupação. Ó, o Felipe está preocupado. Olha só, se o dinheiro é preocupação, você quer mais preocupação para a sua vida? Não. Então olha que interessante, linkar preocupação com dinheiro. Ninguém quer mais preocupação. Se dinheiro é uma preocupação, significa que você vai afastar. Só falando assim, claro, muito por cima, mas nota que a sensação, né, o sentido que você dá para uma coisa é o sentido com que você age em relação a isso. Correr atrás do dinheiro seria correr atrás da preocupação. Quem quer preocupação? Ninguém quer. Então, como o dinheiro vai chegar e vai ficar? Mas eu entendo que a preocupação ela se dá na questão relacionada a ter mais dinheiro, a investir, a ter uma vida com mais liberdade. A Shirane colocou sorte, tipo ganhar na loteria. A Shirane também. Aí ela joga naquela assim, sorte, dinheiro. Dinheiro é só quem ganha na Mega Sena. Também, quem ganha na Mega Sena ganha muito dinheiro. Mas muitas vezes as pessoas que ganham na Mega Sena ficam sem dinheiro. Por quê? Porque não souberam, não deram um real significado para o dinheiro chegando na sua vida. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem, que nós, né, colocássemos em prática todos os dias, é que querer ganhar mais dinheiro não é errado. Quantas vezes você já ouviu que dinheiro é muito difícil de ter, quem é rico fez alguma coisa errada, né? Se nós formos passar para as crenças religiosas, não falo de religião, mas a gente acaba ouvindo, quem tem muito dinheiro, quem é rico não vai para o céu, o dinheiro ele corrompe o ser humano, ele corrompe o homem. Então tudo isso, apesar de você hoje olhar com um olhar diferente, dar um significado diferente, isso veio lá de trás, né? São as famosas crenças limitantes, né? Falei bastante sobre crenças quando eu falei do pilar emocional e comportamental. Nós terminamos de falar sobre os 5 pilares, então eu vou trazer sempre temas, né, relacionados ao meu trabalho, relacionados a dinheiro, relacionados a prosperidade e também ferramentas para vocês aplicarem e conquistarem aquilo que vocês desejam. Então nós precisamos desmistificar, né, quebrar esse paradigma em relação ao dinheiro. E muitas vezes, aliás, o primeiro lugar, né, que nós precisamos quebrar é em nós mesmos. E depois de quebrar esse paradigma sobre o dinheiro em nós mesmos, nós precisamos fazer isso ao nosso redor. Lembrando que eu não consigo mudar uma pessoa, mas eu consigo mudar de ambiente. Lembra do pilar relacional? Se você é a pessoa que atingiu clareza sobre o que o dinheiro significa para você, mas você ainda convive com pessoas que não têm essa mesma percepção, a chance de você não mudar é muito grande. A chance de você não prosperar é muito grande. Ainda mais quando é marido, esposa, sócio, sócia, pai, mãe, parentes, amigos, pessoas do trabalho. Então nota que esse ambiente também vai influenciar. E percebe que quando você pensa em ter mais dinheiro e fala para alguém assim, nossa, eu quero ter mais dinheiro, ou eu ganhei muito dinheiro, a pessoa fala assim, o que você fez? Como que é isso daí? Me conta que eu também quero muito dinheiro. Então nota que há esse ar de, nossa, você fez, como é que é? Eu também quero, não é golpe, não é alguma coisa de errado, sempre ligando a ter dinheiro com algo que não é legal. Então o primeiro passo é começar a olhar para o dinheiro com um olhar diferente. E quando você decide ganhar mais dinheiro, né, e você entende isso, você começa a sofrer resistências ao seu redor, inclusive de você mesmo. O dinheiro passa a ser uma preocupação, talvez, né? Só que se tem alguma coisa que é errado, né, relacionado ao dinheiro, não é ganhar mais dinheiro. O que há de errado é você fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Isso sim é um erro.
Quando você se submete a um lugar que você não quer estar mais, fazer uma coisa que você não quer mais fazer, que te custa energia, que te custa saúde, que te custa tempo e não te remunera o suficiente, isso sim é errado. Não é errado você querer algo mais, você querer fazer mais dinheiro. E outra coisa que também é tão errado quanto fazer qualquer coisa pelo dinheiro, é você deixar de fazer qualquer coisa pela falta dele. Quantas vezes você já quis fazer algo e não pôde fazer porque faltava dinheiro? Ou você queria comprar algo um pouco mais caro do que aquilo que você está olhando para comprar e coloca assim, pô, não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Isso sim é algo que seria ou deveria ser considerado errado. Não você querer ganhar mais. Mas quem quer ganhar mais dinheiro acaba sendo taxado como dinheirista, acaba sendo taxado de avarento ou materialista. Então, muito cuidado onde você está ouvindo as coisas que você está consumindo, porque isso pode estar não enraizando, isso já está enraizado lá de trás, mas está permanecendo em você, mesmo você querendo conquistar algo mais. E a grande maioria das pessoas, elas querem ter muito dinheiro. Elas querem ter muito dinheiro, mas apenas no pensamento, como se fosse um sonho. Nossa, o que você faria se você tivesse X dinheiro? Ah, mas eu faria isso, faria aquilo. Por que ter mais dinheiro pode ficar apenas no pensamento, apenas no sonho? Porque as pessoas, elas, para gerar mais dinheiro, elas precisam agir. Então, sair do campo do pensamento e partir para a ação, para a parte comportamental, agir, é que vai fazer com que você tenha mais dinheiro. Mas a grande maioria das pessoas acha que é tão difícil ter muito dinheiro que ela até deixa de lado, como se isso fosse algo inatingível. E além disso, por que quando você quer fazer mais dinheiro, você não faz mais dinheiro? Talvez você esteja com uma oportunidade de trabalho para ganhar mais. Talvez você esteja com uma oportunidade de investimento para ganhar mais. Talvez você possa fazer uma transição de carreira, mudar para ganhar mais. E por que você não está fazendo isso? Sendo que você disse que queria, você disse que faria sentido ter mais dinheiro, que você queria alcançar essa prosperidade que você tanto deseja. Porque nós temos bloqueios em relação ao dinheiro e por conta desses bloqueios nós deixamos de fazer o que precisa ser feito. Ou seja, a pessoa não assume a responsabilidade de colocar em prática aquilo que precisa ser colocado em prática para alcançar. E quando lembra dos pilares e quando o assunto é dinheiro e resultado financeiro, não é apenas o dinheiro, são as minhas relações, é o meu comportamento, são as minhas emoções, a energia do processo. Tudo isso acaba impactando nas suas decisões. E quando você se conhece, quando você descobre, ou se descobre, você começa a olhar o mundo de um jeito diferente. Você começa a questionar mais, você começa a procurar mais opções, você começa a propor mais e aplicar mais. Só que para isso você precisa se descobrir o que está te bloqueando. E, como eu já disse, em todos os outros pilares, esses bloqueios podem ser emocionais, através de crenças, através daquilo que nós repetimos ou que as pessoas repetem para a gente. Pode ser pelo próprio comportamento, uma disfunção do comportamento financeiro, ou uma repetição de padrão comportamental que pode ser sua, pode ser do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, das relações, as pessoas que estão ao seu redor. Então tudo isso afeta as suas decisões. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, isso é tudo que afeta. Hoje eu vou falar sobre o seu ato de decidir querer algo mais.
o seu ato de fazer o que precisa ser feito, decidindo agir. E primeiro passo para você decidir querer ter mais dinheiro é você revelar isso, é você admitir isso e não ficar usando, não desculpas, mas ficar usando falsos motivadores para que você se sinta melhor ou menos culpado ou com menos vergonha para ter mais dinheiro. Como você não se descobre, você não entende, né, você não busca esse conhecimento, você acaba usando esses falsos motivadores. E alguns deles que eu vou colocar aqui, são vários, mas eu vou colocar só alguns. Coloque aqui se faz sentido, se você já pensou em algum deles ou algum que eu não falei que você já percebeu, né, ou em você, ou no seu marido, na sua esposa, enfim. Primeiro, falso motivador. Olá, boa noite, Bruno. Muito obrigado por ter vindo. Primeiro falso motivador. E entendam o que eu vou dizer. Quero ajudar a minha família. A pessoa coloca lá como objetivo. Quero ajudar a minha família. Segundo como objetivo, como motivador. Quero ter liberdade para fazer o que amo. Também é um falso motivador. Quero construir um mundo melhor. Quero deixar um legado. Quero quitar uma dívida. Adriano, por que é um falso motivador? Não que eles sejam ruins de maneira nenhuma. Mas é importante reconhecer que eles estão sendo usados de maneira equivocada, como uma forma de evitar encarar o verdadeiro desejo, que é ter mais dinheiro. Como que você vai ajudar a sua família? Tendo mais dinheiro. Como você vai ter a liberdade para fazer o que você ama? Tendo mais dinheiro. Como você vai quitar uma dívida? Gente, ninguém acorda 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para fazer um monte de coisa, falando assim, meu motivador hoje é quitar a dívida com o banco X. Ninguém acorda com essa motivação. Entende? Claro que a gente enfeita, né, para ficar mais bonito. Mas eu tenho que entender que a real motivação é ganhar mais dinheiro. Não é isso, Bruno? É exatamente isso. Quero ajudar a minha família? Beleza, ajudar a sua família vai ser uma consequência do ato de você ganhar mais dinheiro. Então não tenha vergonha de falar: o que você quer? Quero ganhar mais dinheiro. O que eu vou fazer com ele? Aí vem o propósito. Entende? Eu quero construir um mundo melhor. Beleza, com mais dinheiro você pode construir uma ONG, você pode doar mais, você pode transbordar mais na vida das pessoas. Com mais dinheiro você vai quitar a dívida. Mas esses falsos motivadores, eles podem te bloquear, porque aí você não convence nem você mesmo. Como você vai se convencer que você quer fazer o que precisa ser feito? Porque o processo ele é demorado muitas das vezes. O processo pode ser desafiador muitas das vezes. Certo? Mas vocês têm que estar revestidos do seu real motivo. E ele é ganhar dinheiro e não tem o que discutir. Fazereis dinheiro, é exatamente isso. Fazer mais dinheiro. Alexor chegou aí. Alex Ortiz, aliás, a Jura chegou. Obrigado por ter vindo. Tá fazendo sentido, gente? Boa noite. Essa é a real motivação. Só que as pessoas têm vergonha. Eu chego nas palestras e eu pergunto assim: quem quer dinheiro? Quem quer ter muito dinheiro? De verdade, não é 100% das pessoas que levantam a mão. Menos da metade levanta a mão. Significa que elas não querem ter mais dinheiro? Lógico que não. Mas elas têm vergonha de admitir. E essa vergonha, lembra, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e atração, e tudo isso gera o seu resultado. Se você tem vergonha de falar que você quer mais dinheiro, como que você vai fazer o que precisa ser feito para ter mais dinheiro? Entende?
Parece que não muda muita coisa, mas muda muito. Muda a intenção e a receptividade em ter mais dinheiro. É claro que daí o dinheiro você vai usar para realizar alguma coisa. Mas se você não tiver esse direcionamento para com o dinheiro, vai ter uma desconexão entre o propósito do que você disse que queria fazer e o ter mais dinheiro. Você precisa ser a pessoa que ama dinheiro. Ama dinheiro. Ah, mas falaram para mim que não pode amar dinheiro. Não, você pode amar o dinheiro sim. Claro que pode. Agora, você tem que ter a consciência que ele vai ser a ferramenta para você alcançar aquilo que você deseja. Não é amar o dinheiro pelo dinheiro, mas o que ele proporciona. Então, quando você não se conecta com esse desejo de ter mais dinheiro, porque ele é uma ferramenta, ele é uma energia que você pode gerar, reter e multiplicar na sua vida, se você não tiver essa consciência, o dinheiro não vai chegar até você, porque em qualquer oportunidade que você tiver para se desfazer disso, você vai se desfazer ou vai atrair situações imprevistas, batidas, doenças, tudo isso para gastar mais dinheiro, para que você fique sem. E não usar o dinheiro para viajar, para ter mais segurança, para ir num restaurante, para ter aquilo que você deseja. E tudo começa com essa desconexão. Não é amar sobre todas as coisas, não é endeusar, não é fazer dele, mas sim ter essa receptividade para ele. Tá? Por exemplo, né, pessoas que se dedicam a trabalhos voluntários, né, que são mal remunerados ou nem remunerados. Tem gente que dedica tempo, muito tempo fazendo isso porque diz que é um propósito ajudar as pessoas. Lindo propósito. Mas ela não se esforça para aumentar a sua renda. Não se esforça para crescer financeiramente. Não se esforça para dar uma qualidade melhor de vida, se for homem, qualidade melhor de vida para a família, se for mulher, para ter ela a mesma qualidade de vida e usar o dinheiro para fazer a unha no cabeleireiro, para viajar, enfim. Entende? Tem pessoas que gastam dinheiro com isso, gastam tempo com isso. Não é que não precisa fazer? Não, com certeza, trabalho voluntário é excelente, mas não faça só isso. Faça algo que te dê a recompensa, porque quando você está nesse tipo de trabalho, você está obtendo aprovação. Esse é o real motivador. Você quer reconhecimento, quer posar de bom moço. Não que você não possa ser reconhecido, mas ele não pode vir antes da recompensa. Porque com palminha, você não vai prosperar. Com palminha, você não vai ajudar a sua família. Com palminha, você não vai ter a liberdade financeira que você deseja. Entende? É a mesma coisa também empreendedores que abrem o negócio com propósito. Não, o meu propósito na minha empresa é fazer isso para um mundo melhor. Cara, esquece. Propósito do empresário é ter lucro. Não existe propósito dentro da empresa que não seja ter lucro. Agora, o processo de obter lucro, ele pode passar pela mudança de vida das pessoas, do ambiente, do ao redor, da construção de um legado, do reconhecimento. Mas se você abre uma empresa querendo, entre aspas, mudar o mundo sem antes ter lucro com isso, está fadado a fechar as portas. Não se preocupar com o lucro vai fazer você fechar as portas da sua empresa. Você precisa empreender com o propósito de ganhar mais dinheiro, porque se não for para ganhar dinheiro, vai para o CLT, que daí você é garantido esse dinheiro. Vai ficar gravado? Não, não vai ficar gravado não. Na hora que acabar eu vou deletar. Pode ficar aí. Não, vai ser gravado sim. Vai ficar disponível por pouco tempo, mas vai ficar. Então entende? O propósito precisa ter lucro. Não adianta você ter faturamento de 1 milhão e ter custo de 990 mil e gerar 10 mil para você. Então, tem um faturamento de 30 mil e gaste 5, aí sobra 25, olha a diferença.
Não, mas é porque 1 milhão a minha empresa aí é grande, porque eu vou ser visto, aí eu vou ser lembrado. Beleza, mas e cadê a recompensa? Esse é o cuidado que o empreendedor precisa ter. Fazer sim um processo que transforma, mas olhar para a lucratividade. Mesma coisa, eu estou empreendendo. Eu tenho processos de mentoria. Se você for lá no meu link da bio, tem e-book, tem 2 e-books, tem processo de mentoria que eu faço, tem curso gravado, tem mentoria em grupo. Eu quero, dinheiro. Mas o que eu estou fazendo, as pessoas que entram lá, elas mudam de vida. Elas começam a investir, começam a se organizar financeiramente, começam a ter mais paz, mais tranquilidade, mais segurança, menos ansiedade. Começam a construir a sua liberdade, tem até condições de ajudar os familiares. Percebe? O processo ao qual eu ganho o dinheiro, ele vem com uma transformação, mas o meu objetivo é esse. Porque eu decidi que seria assim. Para mim, eu quero ter muito dinheiro. E você também precisa decidir isso. E quando a pessoa ela acaba não olhando para isso e não admitindo que quer mais dinheiro, quando ela ganha mais dinheiro, começa a acontecer um monte de coisinhas. Um imprevisto aqui, uma batida de carro ali, uma doença acolá, um pai, um filho. Claro que são situações até para testar se você vai realmente mudar o seu comportamento. Mas tem pessoas que quando o dinheiro vem e elas não estão preparadas para isso, o dinheiro desaparece, ele não se multiplica. Como se fosse um castigo, porque na cabeça dela ela não pode ter mais dinheiro, porque não vale a pena, é muito arriscado. Ou ninguém da minha família tem dinheiro, porque como eu vou ter, eu vou perder o meu lugar na minha família, eu vou me desconectar da minha família se eu começar a ter mais dinheiro. É onde as pessoas acabam fazendo com que o dinheiro desapareça. Então na verdade nós, precisamos definir por que realmente nós queremos dinheiro. Olá Santiago, olá Emerson, dois Emersons entraram. Não, Almeida e o Emerson. Então olha só, você precisa definir o porquê você quer mais dinheiro. Mas entenda que você quer o dinheiro. Ele faz parte do seu objetivo. Se você não tem outro propósito, que o seu propósito seja ganhar mais dinheiro. O que você vai fazer depois? Problema. Aí você vai ter dinheiro para poder fazer o que você quiser. Mas a pessoa, ela deixa de definir um sonho, porque lá eu não sei, é tão difícil sonhar, eu não consigo. Deseja dinheiro então. Porque daí lá na frente você arranja o que fazer com esse dinheiro. Doa tudo, se for. Entende? Claro que aqui eu digo que dinheiro é para você construir as coisas que vocês desejam. A Shirane colocou aqui, a verdade, a maior parte dos professores tem essa ideia do propósito de educar. Infelizmente não ganham o que mereciam e ultimamente nem reconhecimento mais estão tendo. Cara, isso daqui é uma verdade tão absoluta e eu faço parte disso. Não que eu não gosto de educar, eu amo educar. E senão eu não estaria aqui agora. Às vezes eu não ensino o que as pessoas gostariam, mas eu gosto de ensinar. Eu só não gosto de não ganhar dinheiro fazendo isso, que era o que estava acontecendo. Adriano, mas você ganhava, professor ganha bem, beleza, mas eu quero mais. E lá eu não ia conseguir mais do que eu quero. E fazer as duas coisas nem me era permitido. Eu tentei fazer as duas coisas, mas nem me foi permitido. Eu tive que fazer uma escolha. E essa escolha foi para aquilo que eu posso ter mais dinheiro, simplesmente. E crescer nesse processo. Crescer no processo de ter mais dinheiro. Luciana aí, obrigado por ter vindo. Felipe, Márcia. Você precisa querer ter mais dinheiro e acabar com essas crenças de que mais dinheiro vai te tornar menos espiritualizado. O que está te tornando espiritualizado está te deixando pobre, sem conseguir alcançar aquilo que você deseja.
sem fazer você construir uma vida rica, uma vida próspera, que você possa ter tudo aquilo que você quer, ter segurança, ter tranquilidade, experienciar coisas novas, estar com pessoas que compartilham desse momento. Márcia, Eduardo, obrigado por ter vindo. Então, desmistificar essa crença que ter mais dinheiro é errado é essencial se você quer ter mais dinheiro. Se você está passando por situação difícil, está endividado, não está conseguindo investir, não está crescendo, é porque você não decidiu ter mais dinheiro, porque você está bloqueado em relação a isso. E precisa entender quais são esses bloqueios. E olha que interessante, né? Como você não consegue decidir isso, fica até difícil sonhar para além do dinheiro. Você nem definiu ter mais dinheiro. Você quer ajudar, você diz que quer, mas não definiu o primeiro passo. Que com mais dinheiro você vai ter essa oportunidade mais aumentada, digamos assim. Então reflitam sobre o que você realmente quer. O que você realmente quer. Se o dinheiro não fosse um problema para você, o que você faria? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria? Coloca aí, escreve, se não conseguir escrever agora, rápido assim na lata, anota essa pergunta. O que você faria se você tivesse todo o dinheiro que você pudesse? Aliás, mais do que você pode. Se o dinheiro não fosse um problema para você. Escreve aí. Quais são os seus maiores sonhos para além do dinheiro? Quando você escrever o que você faria se você tivesse todo o dinheiro, entenda que a distância entre onde você está hoje e o sonho que você acabou de escrever aí é exatamente o dinheiro que te falta. Então não faz sentido falar que não quer mais dinheiro, que dinheiro não é prioridade para mim. É melhor ter saúde. É melhor ser rico com saúde do que pobre com doença. Por que ter só um dos dois mundos se eu posso ter os dois? Ser rico e com saúde. Aí o Thiago mudava de país se ele tivesse todo o dinheiro. Pronto, coloca isso de objetivo. Acorda todo dia com esse objetivo na cabeça. Eu vou mudar de país. Quando? Para onde? Com quem? Coloca isso como objetivo, porque se para isso só falta dinheiro, tem muito dinheiro no mundo. Só precisa fazer o que precisa ser feito para o dinheiro chegar até você. E eu digo isso na resposta dele, mas digo isso para mim, digo isso para todos. E é a realidade para todo mundo. Mas nós colocamos esse empecilho de achar que é tão distante que eu não consigo. Pode demorar, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. E uma outra questão que precisa ser refletido é o que o dinheiro significa para você. Às vezes o dinheiro para você significa segurança. Às vezes o dinheiro para você significa liberdade. Foi a Ana que colocou aqui. Talvez seja status, reconhecimento. Tá tudo certo. Mas tenha dinheiro antes. Quer ser reconhecido? Beleza. Eu quero ser o melhor professor de química. Eu era professor de química. Beleza. Vou ganhar quanto se eu for o melhor professor de química? Nada. Então, por que eu vou querer ser o melhor professor de química? Eu vou ser o professor de química. Se eu fazendo me tornar o melhor no processo, ok. Nossa, Adriano, mas está sendo tão dinheirista? É porque todos nós somos, gente. Para. O problema é que a gente coloca um monte de filtro, né, de poses e tudo mais, que a gente tem vergonha, mas no fundo todo mundo quer ter mais dinheiro. Todo mundo quer evitar risco para não perder dinheiro. Entende? Mas aí acaba com esse bloqueio. Se você definiu qual é o seu sonho e percebeu que a distância entre como você está hoje e o sonho que você quer alcançar é só o tanto de dinheiro que você acabou de mensurar na pergunta que eu fiz, esse é o seu objetivo agora. Coloque mudar de país ou coloque
se tornar o maior mentor maior educador financeiro comportamental do Brasil, como objetivo, ok. Viver de renda passiva, ok. Ter liberdade, ok. Coloque esse sonho, coloque esse objetivo. Mas entenda que daqui até aqui vai ter todo um processo. E dentro desse processo está, gerar mais dinheiro. Não pode excluir o dinheiro da sua vida. E como que nós, as pessoas acabam excluindo o dinheiro da vida? Gastando com o que não precisa. Não investindo. Não aproveitando oportunidades. Não crescendo, melhorando o seu repertório. Aumentando a sua permissão para ter mais dinheiro. É assim que as pessoas sabotam os sonhos. Desorganizado financeiramente. A Chi colocou, não iria trabalhar mais com o que eu trabalho hoje. Olha só, olha que interessante. Ela já não iria trabalhar com o que ela trabalha hoje. Lembra lá do... E eu entendo porque, né? Não vai trabalhar mais quando trabalha hoje. Ela está fazendo pelo dinheiro. Beleza, ok. Até quando? Até quando ela decidir ganhar mais dinheiro para ela entender que ela não vai estar mais ali só pelo dinheiro, que ela tem um outro lugar para fazer isso agora. Moraria na praia. O que falta para ela sair de onde ela está morando aqui agora, em Realeza, para ir morar na praia? Dinheiro. Iria viajar todo mês. O que está faltando para viajar todo mês? Está viajando o quê? A cada 4 meses? Melhorou bastante, hein? Dinheiro. Cuidaria muito mais do meu bem-estar. Ia na massagem, fazer unha, cabelo, ia se mimar, ia fazer doações milionárias. O que falta para isso? Dinheiro. Então não vem falar que não posso querer ter dinheiro, que se eu não quero ter dinheiro eu não posso ter tudo aquilo que eu desejo. Entende? Então é sobre isso. E a parte boa é que eu estou fazendo isso para alcançar isso, porque eu também quero isso. Olha o alinhamento. Quem não sabe, a Shirani é minha esposa. Olha o alinhamento. Se ela quer isso, eu também quero isso. A chance disso acontecer é muito maior porque nós dois estamos alinhados e somos aliados em fazer isso. Então você precisa olhar para quem está do seu lado. Tem os mesmos objetivos que você? Tem os mesmos sonhos que você? Tem o mesmo perfil financeiro que você? Se você não estiver alinhado com quem está do seu lado para ter mais dinheiro, a chance de você não ter é muito grande, porque vocês vão prosperar na velocidade do mais lento, no que tem mais bloqueio, no que tem mais crença, no que tem mais dificuldade, no que tem mais dependência emocional. Falei sobre tudo isso nos outros pilares. Fazer botox sem parcelar. É isso aí. Pagar à vista. Mas pagar à vista é questão de estratégia. Se tiver parcelado sem juros, para que eu vou tirar meu dinheiro, sendo que eu posso deixar investido? Aí entra até em questões, mas enfim, pode pagar. Pagar à vista, quero nem saber de investir mais, estou vivendo dividendos. Pronto. Esse tem que ser o objetivo de todas as pessoas. Eu não consigo mensurar, eu não consigo conjecturar o porquê que as pessoas não têm esse tipo de pensamento. Vê sobre dinheiro, foge. Entrou um monte de gente aqui na live, viu? Falando, você precisa ter mais dinheiro, você que sumiu da live. Ninguém quer ouvir falar de dinheiro, de prosperidade, de ter mais. E é isso que acontece com as pessoas. E depois reclama que não tem dinheiro, que precisa de ajuda, que não sabe o que fazer. Entende? Fica lá perdendo horas em conteúdos que não cresce, que não engrandece. Então, esse é o tipo de comportamento. Não é ter estratégia, pagar à vista mesmo? Oi, Exaltina, boa noite. Então, olhar para o dinheiro e ter esse direcionamento a ele, gente, é bíblico. Adriano, como assim é bíblico? Quer saber como? Vai lá no link na bio, clica no livro Deus Quer Que Você Prospere, lá está lá. Lá é educação financeira
de acordo com a Bíblia. Para quem gosta desse conteúdo, de acordo com os ensinamentos bíblicos, de acordo com os ensinamentos religiosos, para mostrar que todas as pessoas, nós somos criados para prosperar. Você olha para fora, você não vê uma árvore com uma folha, você vê uma árvore carregada de folhas, você não vê uma espécie de árvore, você vê centenas de espécies de árvores, de animais, de insetos, tudo é em abundância. Por que você tem que ser miserável e pobre e medíocre? Não precisa. E dinheiro tem, cada dia é impresso mais. Agora, o que você pode fazer para gerar mais dinheiro na sua vida? Dinheiro não traz felicidade, mas se for para ficar triste, que seja lá em Cancún, né? Não traz felicidade, mas se você quer ficar triste, vai ficar triste lá em Cancún, vai ficar triste nas Maldivas, vai ficar triste, sei lá, na França. Olá, Code, boa noite. O Jorjão entrou aqui também. Obrigado por ter vindo. Deus quer que a gente multiplique o que nos foi dado. É exatamente isso. Quem quiser ler esse livro, é um e-book, né? Eu tenho a versão e-book e tem a versão física. Quem quiser a física, entre em contato comigo. Quem quiser a versão e-book, é só clicar lá no link e comprar. Nota que o dinheiro, ele é sinônimo, ele é sinal de prosperidade, ele é uma maneira de materializar aquilo que nós desejamos. Aí você vai trocar o seu tempo por dinheiro. Nota que o seu trabalho, você está trocando tempo pelo dinheiro. E o que você está fazendo com esse dinheiro? Está gastando ou está fazendo ele se multiplicar? Hoje você pode gastar tempo para gerar mais dinheiro. Só que se você multiplicar ele através dos investimentos, lá na frente você vai precisar gastar menos tempo para ter mais dinheiro. Porque o dinheiro vai estar trabalhando por você. Agora, se você quer ser livre hoje, trabalhar pouco hoje, gerar pouco hoje, você vai ter um fardo muito pesado lá na frente. Então prefira gastar um pouco mais hoje de tempo, se dedicar mais hoje a alguma coisa que te gere mais, para lá na frente você ter mais tranquilidade, para que lá o fardo seja mais leve. Mas tem gente que troca, que aproveita a vida hoje, não que não tem que aproveitar. Lembra do pilar desfrutar que eu disse? Nós precisamos fazer o nosso orçamento colocando lazer, colocando viagem, colocando investimento, colocando sabedoria, tudo isso. Na live, acho que foi a primeira live do pilar técnico, eu mostrei o planejamento, né, dos sonhos, para você planejar e conquistar os seus sonhos de uma maneira mais leve, mais tranquila. Não sem desafios, os desafios acontecem, é a vida acontecendo. Tá? A Júlia já quer ir para as Maldivas, é exatamente isso. Adriano, beleza, comecei a entender, né, sobre essa questão de dinheiro, ok. Mas aí você me fez a pergunta do sonho, eu escrevi o sonho aqui, e agora? O que eu preciso fazer? Definir o sonho? Entendeu que para ele você precisa de dinheiro? Beleza, defina metas, crie um plano de ação. Na minha mentoria eu tenho uma ferramenta que se chama Plano de Ação 90 Dias, está com uma versão 2.0 que está incrível. Se a pessoa colocar em prática o que escrever naquela ferramenta, 90 dias, menos de 90 dias ela alcança o resultado. Porque precisa planejar. Mas se chama plano de ação, não é plano de gaveta. Que eu escrevo o meu plano, meu planejamento estratégico e coloco na gaveta. Tem gente que vem pedir consultoria para mim, Adriano, eu quero um planejamento estratégico. Beleza, vamos fazer o planejamento? Vamos. Vai lá, planeja tudo. Depois de 3 meses eu mando mensagem, e aí, como é que tá os resultados? Ah, Adriano, não consegui fazer porque estava muito difícil. Pô, o que adianta um planejamento se você não vai colocar em prática? Não adianta nada. Por isso que daí as pessoas voltam para ter acompanhamento. Por isso que a mentoria é de acompanhamento. Quem não quis o acompanhamento da mentoria, só quis uma consulta esporádica, não teve resultado ou teve menos resultado do que poderia. Quem fez a mentoria até hoje está tendo resultado. Aliás, eu recebi um áudio hoje de uma cliente, vou até compartilhar depois. Ela disse, Adriano, você não vai acreditar, eu consegui reduzir R$7.000 do meu cartão de crédito.
R$ 7.000 do meu cartão de crédito. E além disso, consegui investir R$ 3.000. Ou seja, em 30 dias, ela economizou R$ 10.000. R$ 10.000. E ela achou que não tinha solução, que não tinha o que fazer. Ela disse que não tinha, falou, eu nem sabia que isso existia. Entende? É porque a pessoa, nesse momento, agora ela está aberta a opções, mas quando existem os bloqueios, se fecha para as opções, tem medo. E esse bloqueio é porque tem alguém, na cabeça falando, tem crenças que vêm lá de trás. Então precisa ressignificar tudo isso e montar o plano de ação. Definir metas, igual o Thiago colocou. Quero mudar de país. Show de bola. Quando? Qual país? Lembra que a meta precisa ser mensurável, ou seja, você precisa conseguir medir se você está perto ou longe dela. Precisa ser específica. Então, vou mudar para os Estados Unidos dia 16 de junho de 2026. Olha só, Estados Unidos, 16 de junho de 2026, tem nome e sobrenome. E por isso, preciso ter investido ou guardado R$ 100.000. Nome e sobrenome é mensurável. Por quê? Eu tenho tempo, tenho para onde eu vou e a quantia que eu preciso. Eu sei se eu estou perto ou longe dessa quantia. Se é 100 mil, eu tenho 10 mil, falta 90. Se eu tenho 80, falta 20. Então a meta precisa ser mensurável. Colocou o teu sonho ali, dá nome para ele. Mensurável, específico, tempo. 26, nem lembro mais a data, 19 de junho de 2026. Olha o tempo aí, você sabe se está perto ou se está longe. Ela precisa ser alcançável. Beleza, 100 mil em um ano, quanto que eu preciso investir? Dependendo do lugar, é só você investir 3, 4, 5 mil reais por mês. Dependendo do lugar, tem que ser 10 mil por mês. Qual, Adriano, é o lugar que rende mais? Manda mensagem que eu te explico. Porque é exatamente isso que eu entrego. Uma oportunidade de rentabilidade muito acima do mercado. Além da mentoria, claro, né? A mentoria, isso é uma oportunidade a mais, onde pessoas já estão usufruindo disso, já estão colhendo isso. Shirani colocou aqui, verdade, mentoria é igual personal na academia. Só o fato de ter o compromisso marcado, você vai e faz o que precisa. É exatamente isso. Quando não tem, sempre rola justificativa de não fazer. E quando vai lá e frauda ainda. É para fazer 10 repetições, faz 8. Com o personal ia fazer 10, faz 12. E aí maximiza o resultado. E é sobre isso. Então o meu processo de mentoria ela tem essa parte de conhecimento, de autoconhecimento sobre dinheiro, sobre você e como você está interferindo no teu dinheiro. É você. Como as pessoas estão interferindo em você e você interferindo no seu dinheiro, nos seus resultados. Porque é tudo uma construção. É um conjunto. E além disso, oportunidade de rentabilidade. Mensurável, específico, tenho tempo alcançável. Beleza, eu consigo investir 3, 4 mil reais por mês? Não, não consigo. Então ela não é alcançável. Então diminui a meta. Ou aumenta o prazo. Eu achei que em um ano dava, acho que vai precisar de 18 meses. Beleza. Agora, 2 mil reais por mês você consegue? 2 mil reais por mês, 3 mil reais por mês eu consigo. 10 mil ia ficar muito difícil. Tem que ser alcançável para você não se frustrar e desistir no caminho. Precisa ter significado. Lembra? Metas. M de mensurável, E de específico, T de tempo, A de alcançável e S significado. Por que é importante para você fazer isso? Por que você quer fazer isso? Você vai colocar, porque eu quero quitar uma dívida? Pelo amor de Deus, você não vai conseguir se motivar para isso. Ninguém acorda querendo quitar uma dívida. Hoje acordei louquinho para pagar boleto. Ninguém faz isso. Tô chegando lá, esse é o cara, exatamente. O Evandro chegou, boa noite, Evandro. Entende? Veja o significado. Por isso, a real motivação
precisa estar dentro das suas metas. É liberdade? Por que liberdade? Entendeu que precisa de dinheiro? Entendi. Vai fazer o dinheiro chegar até você? Vou. Então na próxima oportunidade você vai pegar e abrir mão de ter uma rentabilidade maior? Vou. Então não entendeu nada. Porque se tivesse entendido, ia falar, opa, beleza, entendi, agora se uma oportunidade, dinheiro, quero dinheiro sim. Ah, mas eu tenho medo, beleza, vamos ver por que esse medo está instalado. Tem uma ferramenta de combate ao medo de dinheiro. Tem gente que tem medo de ter dinheiro, tem gente que tem medo de perder dinheiro, medo de tudo relacionado ao dinheiro. Tem ferramenta para isso dentro do processo de mentoria também. Não para acabar com o medo, mas para entender o porquê desse medo e o que nós podemos fazer para mitigar os problemas caso esse medo se concretize. Porque aí você fica mais seguro. Sempre tem opção, gente. Sempre tem uma solução. Talvez você só não esteja vendo. Entende? Então, colocou lá o seu motivador, colocou lá o seu objetivo, que ele seja um motivador que você acorde todos os dias querendo fazer isso. Então, defina as metas, igual eu disse aqui, crie um orçamento que vai priorizar esses objetivos. Beleza, eu preciso guardar R$4.000 por mês. Vou fazer o quê? Sei lá, ganho 8. 50% é para investimento. Se você for lá e gastar mais, você não vai conseguir alcançar o resultado. O que eu faço, Adriano? Gera mais renda ou economiza. Às vezes só economizando não é suficiente. Às vezes você precisa gerar mais renda. Então, quais são as suas habilidades que você pode colocar em prática, resolver o problema de alguém e cobrar dessa pessoa por você ter resolvido o problema dela? Simples assim. Então, quando você começa a olhar com um olhar diferente para aquilo que você pode fazer, você começa a encontrar opções. Só que às vezes você não consegue fazer sozinho. Você precisa de alguém estar olhando para você, com você, porque você não vê o seu ponto cego. Eu preciso de alguém olhando para o que eu estou fazendo para me apontar, ó, você está fazendo isso. Eu sou mentorado, eu tenho mentores e sou mentor também, porque faz parte do processo. Então, escreveu a meta, viu o orçamento, colocou lá o valor que você precisa, por exemplo, para alcançar esse objetivo. Ah, Adriano, não sei como fazer. Invista em conhecimento. Melhore as suas habilidades, aprenda novas habilidades para que você aumente a sua renda. Busque oportunidades para que você maximize esse ganho. Busque parcerias. Hoje a moeda mais valiosa é o acesso. A moeda mais valiosa são as pessoas. Esteja perto de pessoas que sabem mais do que você. Aprenda com elas, modele elas, para que você cresça, para que você prospere. Muitas vezes você não cobra corretamente por ter crenças limitantes e não recebe o que deveria. Ou justo, exatamente isso. E quando você cobra um preço e você não consegue cobrar, você não está falando o preço por conta da pessoa. Você está colocando o preço sobre você. Porque você não pagaria aquilo, mas você não é outra pessoa. O preço que eu coloco no meu produto quando eu falo para um cliente e tenho medo, não é sobre o cliente, eu não tenho medo do cliente, eu tenho problema comigo mesmo. Porque eu não gastaria naquilo, mas você não está falando de você, é o seu cliente que vai comprar ou não. Se você entrega um produto de valor, tem diferença de preço e valor, entrega um produto de valor, por que não o preço ser justo? E como que você prova que o preço é justo? Pelos resultados. Quem é meu mentorado aqui, quem é parceiro de investimento, sabe os resultados que tem nas mentorias. Essa pessoa do áudio economizou R$10.000 em 30 dias. Pagou a mentoria. Entende? Então é sobre isso. Você ter opções e ter pessoas para te ajudar a ver essas opções, porque às vezes a gente não enxerga. Então busca oportunidades, empreenda, de certa maneira. A Jura colocou aqui, eu vou vender kombucha. Cara, tem gente ganhando um monte de dinheiro vendendo kombucha. Eu vendia cerveja e a sua kombucha é boa, hein? Foi eu que ensinei ela a fazer kombucha. Eu vendia cerveja e a kombucha dela ficou melhor que a minha. Eu fiz renda extra vendendo cerveja. Eu era químico, na verdade sou químico ainda. Para mim era fácil, foi mais fácil, aliás.
gerei renda com isso. Depois eu mudei, né? Mudei, fiz transição, estou aqui agora, sou mentor financeiro. Tive que aprender bastante sobre isso, tive que estudar. Sobre química já tinha estudado, então foi muito mais fácil. Fazer cerveja foi muito mais fácil do que me tornar educador financeiro. Mas aqui eu vi algo que eu gosto de fazer, que eu alio tudo que eu mais prezo em mim e consigo ter o retorno que eu mereço. Não te ensinei a fazer a melhor com abacaxi. Ih, rapaz, eu só experimentando para tomar. Esse negócio de falar que faz aí, só experimentando. Só mandar, faz e manda para mim. Kombucha não tem problema, pode mandar pelo correio. Empreender, gente, faz parte do processo. Quem já leu o livro Pai Rico e Pai Pobre, tem uma frase lá memorável que é: você tem um emprego? Beleza, mas tem o seu próprio negócio. Tem emprego? Ok, mas tenha seu próprio negócio. Tenha um emprego para você aprender o que precisa aprender para ter seu próprio negócio. É basicamente isso. Só que tem pessoas que não preferem e tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu por muito tempo preferi isso. Mas eu tenho que entender, e você tem que entender, que você também está preferindo isso. Como eu preferi, até o momento que eu não preferi mais. Se eu preferi lá atrás, beleza, gratidão, tapinha nas minhas costas, show de bola. Hoje eu não prefiro mais. Você só está onde você está porque você está preferindo ficar aí. E só vai sair daí quando a dor de ficar for maior do que a dor de sair. Só vai permanecer na indecisão se a dor de decidir, não decidir for maior do que a dor de tomar a decisão. Ninguém sai de uma chapa que não está quente o suficiente. Só que você não precisa esperar o problema acontecer para você se mexer. Ou você está crescendo ou você está caindo. Eu sempre disse isso. Esteja cercado de pessoas. Converse sobre dinheiro, converse sobre investimentos, converse sobre empreender, converse sobre como resolver problema das pessoas. Que empreender é isso. É como resolver os problemas das pessoas e ganhar dinheiro com isso. O mercado está resolvendo o problema de quem não tem uma plantação em casa. É isso. O cara da internet está resolvendo o meu problema aqui que eu preciso de acesso. O cara que faz roupa está resolvendo o problema de eu não andar seminu por aí. Eu estou resolvendo, ajudando você a resolver um problema financeiro para você ter mais qualidade de vida, ter mais dinheiro e ter um futuro mais próspero. Por que não? Por que eu não posso cobrar por isso? Lógico que eu posso. Mereço, assim como você merece. Todo mundo que faz um trabalho para mim recebe. Por que o meu trabalho eu não posso receber? É só você pensar nisso. Quem tem medo de cobrar, entenda por quê. Talvez teu produto é ruim mesmo. Talvez não, talvez ele é muito bom. Eu já cansei de comprar curso caro ruim e curso caro bom. Já cansei de comprar curso barato muito bom e curso barato muito ruim. Vai ter em qualquer lugar. Mas você precisa definir o valor do seu produto e o preço que você vai cobrar do seu cliente. Ariane, boa noite, Ariane. Obrigado por ter vindo. Tiago colocou: se não fosse você me auxiliando nas finanças, hoje eu estaria desesperado sem dormir. Aí, ó. Tá vendo? Te ajudei a ter uma noite de sono. Não sou doutor do sono, mas ensino você a dormir melhor através das finanças. Já virou rios aqui agora. Boa, vou até anotar essa ideia. Doutor do sono. Entende? O que eu entreguei para ele? Eu não entreguei só mais dinheiro. Eu entreguei qualidade de vida. Se hoje ele está falando para mim que não está desesperado, está conseguindo dormir, foi porque eu consegui ajudar ele em alguma coisa que ele não sabia, que ele não estava conseguindo. E hoje ele tem essa oportunidade. A Ariane está aqui, ela é corretora de seguros. Não sei se está aqui ainda, já saiu. Ela é que ajuda você a ter segurança em continuar fazendo o seu trabalho para em caso de um imprevisto você ter uma apólice. O Emerson, a Jura, é policial, está aqui para garantir que você fique a salvo enquanto nenhum bandido chega até você. Jorjão já até aposentou. O Emerson ajuda as pessoas a ter uma cara mais legal no Instagram, através de conteúdos. Vai lá no meu link na bio. Foi o Emerson que fez, Digital Almeida.
Quem quer ter uma construção de um site, de algo bonito, cara, é bom e rápido. Vai lá no meu link, clique lá no meu link da bio. Aliás, façam isso depois, precisa ser agora, não façam isso depois. E olhem lá se vocês gostaram do meu link na bio. Quem quiser contratar um seguro, tá aqui. Eu faço propaganda gratuita, gente. Ninguém tá me dando nada, não. É porque o trabalho é bom. Entende? Olha, o Thiago tá aqui, o Thiago Fado me ajudou a organizar e hoje consigo ensinar o cliente como se organizar nas finanças. Aliás, o cara virou meu concorrente. Aliás, eu ensino educadores financeiros também. Porque o processo, ele é desafiador. E se a gente tiver alguém que já caminhou por esse caminho, fica mais fácil. Tá? E o Thiago é corretor de imóveis lá em Fortaleza. Ex-aluno meu de química, ex-mentorado. Então eu faço propaganda dos trabalhos que eu gosto. Não importa. Entende? Então, entenda que se você tem um produto de valor, você pode cobrar o preço do valor que você entrega. Uma mentoria de 20 mil que a pessoa conseguiu 50 mil de retorno, ganhou. Está no lucro. Uma mentoria de 40 mil que a pessoa conseguiu 100 mil de retorno, está no lucro. Agora, uma mentoria de 1.000 que a pessoa não teve nem 100 reais, aí, pô, o que adiantou ter custado 1.000? Isso é onde a gente traz essa questão do dinheiro, e tudo isso está envolvendo o dinheiro. E é claro, eu estendi um pouquinho mais relacionado a produtos, né, e serviços, mas porque a nossa crença está sobre o dinheiro. O Adriano, além de tudo que faz, me ajudou a não explodir o curso de química na época. É verdade? Olha o Santiago tá aí. O Santiago foi colega de faculdade. Moramos em Maringá 20 anos, 20 tralalá anos atrás. Obrigado, Santiago. Lá em Maringá. Entende, gente? Então é uma construção, sempre será uma construção. A galera tá revivendo momentos do curso de química aqui. É, bons tempos aquele. Ainda continuo fazendo algumas coisas, mas não mais com esse propósito, né, de ganhar dinheiro fazendo isso. Eu continuo sendo professor, mas não de química, e não deixo a galera mais explodir os laboratórios. É sobre isso, gente, é uma construção. Eu evoluí, eu digo que eu evoluí, eu olho como eu estava 5 anos atrás, gente, vocês não fazem uma noção de como eu era 5 anos atrás. Devendo. 0 investido, devendo 900 mil reais. Quase 1 milhão. Eu não tinha 1 milhão de patrimônio, mas tinha quase 1 milhão de dívida. Entende? E o Emerson falou, eu já fazia a mentoria, mas não sabia. Era exatamente isso. Eu sempre, nas minhas aulas de química, eu falava sobre o que eu falo aqui, eu falava lá. Depois, porque ele entrou em 2000 e sei lá quanto, depois que eu dei uma mudada de pensamento. Porque se ele me visse num tempinho antes, ia pro buraco junto. Porque eu mudei uma percepção, eu mudei um comportamento, eu comecei a fazer coisas diferentes. E aí eu continuei crescendo, evoluindo. E aqui eu tô no começo ainda, do que eu quero alcançar, eu estou no começo. Então, entendam que é processo, que o dinheiro vai estar envolvido e que você precisa de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Ó o Santiago falando, tempos onde se soubéssemos tudo isso não comíamos miojo. Eu não comia nem miojo, eu não aguentava nem comer miojo, eu comia ele cru já. Porque eu não aguentava mais aquele tempero horroroso dele, e eu comia esse tempero, o miojo já tirado do pacotinho e comia. Gente, eu pegava, eu não sei nem se eu falo, mas eu pegava bituca de cigarro de ponto de ônibus na faculdade, de verdade. Minha mãe tá aqui, capaz, talvez ela nem sabia disso. Mas enfim. Se eu soubesse, e eu vejo meus sobrinhos hoje falando sobre investimento, as pessoas mais jovens falando de investimento, eu falo, cara, que massa! E ao mesmo tempo eu vejo tanto adulto não fazendo nada. Você vê os posts, né? Você vai ver nos meus posts, vê nos posts dos outros educadores, o cara colocando um conteúdo top lá e vem um bunda mole ficar, mas é fácil porque você tá fazendo... Cara, vá cagar no mato. É fácil reclamar, isso que é fácil.
Agora, o cara que está lá fazendo, vai produzir conteúdo, vai procurar tema, vai criar, vai se desenvolver para ver se é fácil. Não é. Fácil é reclamar. Fácil é pegar um post do cabra e chegar lá e ficar, é fácil para você que tem dinheiro agora. E aí? Por que você também não tem dinheiro, o animal? Entende? Dá vontade de falar isso. Mas é isso que as pessoas, elas preferem reclamar, porque o bloqueio é tão grande delas, que elas preferem atacar a outra pessoa do que falar, caraca, eu vou tentar o que esse cara está falando aqui. Entende? Então olha só, como muda a percepção. A Jura falou que só evoluiu depois que me pediu dinheiro emprestado. Eu falei, não vou emprestar nada não, vem fazer mentoria. Fez mentoria, agora está aí sorridente. A Chi colocou, mudamos depois que entendemos que éramos nós que precisávamos mudar a nossa mentalidade. A mudança primeiro é aqui, gente. Primeiro muda o interno, depois o externo. Paramos de reclamar, começar a agir com foco de verdade, exatamente isso. E o Santiago colocou aqui a verdade, né? Todos esses erros me converteram, né? Nesse cara foda. Obrigado, Santiago. Sou foda mesmo. Eu digo, eu sou foda mesmo, de verdade, gente. Eu não uso modéstia, não, tá? Olha só. Eu tenho que olhar para o meu passado e dar um tapinha nas minhas costas e falar assim, cara, parabéns porque você não desistiu. Parabéns porque você continuou. E agradecer porque eu tive pessoas ao meu redor que, em determinados momentos da minha vida, souberam me apoiar. Porque se não tivessem me apoiado, eu teria desistido. Se não tivessem ali me dando uma orientação, eu teria saído do prumo. E depois também, depois que eu cresci em termos, né? Me formei professor, mestre, doutor e tudo, e fazendo, o dinheiro ainda não... O dinheiro vinha, mas não ficava. Mas a parte de conhecimento empírico cresceu bem. Mas o dinheiro não. Por isso que eu falo, não adianta ser só inteligente, ter só saber química, saber física, ser médico, se não souber lidar com as emoções e como as suas emoções interferem nos seus resultados financeiros. Isso vale na empresa, eu atendo empresários, a pessoa diz, Adriano, eu não sei o que eu faço, porque não estou vendendo nada e não sei o que. Então para de focar nisso. O que você pode fazer para melhorar? Hoje, eu posso fazer isso, então vai lá e faz. Porque o medo, ele gera, e eu entendo porque as pessoas passam. Então, agora eu sou empreendedor, gente. Antes meu salário estava na conta. Era lá, faça chuva, faça sol, tenha quem esteja, meu dinheirinho estava na conta, era delicinha. Agora também, mas através dos investimentos. Mas é sobre isso. Eu conheci os dois mundos e eu venho falar com propriedade. Os dois são difíceis. Ser CLT é difícil, ser professor universitário é difícil, ser empresário é difícil, ser pobre é difícil, ser rico é difícil. Qual difícil você escolhe? É só essa pergunta que você tem que responder. Entende? Precisa entender isso e colocar em prática. Defina o seu sonho e entenda que o dinheiro passa, faz parte do processo. Permita-se ter mais dinheiro. Aumente essa sua ligação com o dinheiro para que ele venha, permaneça e se multiplique na sua vida. O dinheiro, ele é um meio, uma ferramenta que você vai usar. E sem ele você não vai ter aquilo que você deseja, sinto lhe informar. E não na sua plenitude, pode ser que você tenha dinheiro, mas não o suficiente. Mas se você vai ter, que tem abundância, não tem pequena quantidade, não é igual saúde. Quando você fala feliz aniversário para as pessoas, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, que você seja muito abençoado, com muita prosperidade, muito sucesso. Mas o desgramado não fala assim que você tenha muito dinheiro. Por que ninguém deseja dinheiro para as pessoas? Eu não entendo. Se a prosperidade se dá através do dinheiro.
Se mais saúde você consegue tendo condições de manter a sua saúde, se sucesso se dá através do seu esforço, através de investimento, que também está relacionado a dinheiro, como alcançar as outras coisas se não pelo dinheiro? Ah, porque eu tenho vergonha, porque a pessoa vai achar que eu estou chamando ela de pobre. Pô, pobre é você que não está querendo desejar dinheiro para ela. Porque tudo que eu desejo para os outros, eu quero que venha em dobro para mim. Não precisa ninguém me repetir essa frase, porque tudo que eu desejo para os outros, eu quero em dobro para mim. Então tem que tomar muito cuidado com o que eu desejo para os outros. Entende? Chico colocou: parabéns por não ter se acomodado e parabéns pelo novo caminho que escolheu. O de levar essa clareza às pessoas e ajudá-las a enriquecerem em todos os sentidos. Muito obrigado, Chi. Muito obrigado por você estar do meu lado, aguentando o tranco, porque é isso, gente. Quando estava difícil, ela estava do lado. Agora, na mudança, também está do lado. Quando ficar mais fácil, vai estar do lado também, porque é sobre isso, é uma construção. E ainda bem que nós estamos alinhados, porque tantos casais que eu atendo em que apenas um quer crescer, apenas um quer se desenvolver, mas o outro não. Não porque ele é uma pessoa ruim, mas é porque ele ainda não se abriu a essa oportunidade. Porque tem tanto bloqueio que não conseguiu vencer e prosperar. E as pessoas perguntam: e o que eu faço se só eu estou fazendo e a outra pessoa não? Continua fazendo. Quem decidiu mudar foi você. Você que quis. Aí você que vai decidir se o outro ele vai caber na sua nova vida, se ele vai ser equivalente àquilo que você se transformou. Aí você escolhe quem vai estar ao seu lado. Relacionamento também precisa ser escolhido. Se você quer crescer, quer prosperar, outra pessoa não quer, mude você, atraia pelo resultado. Se ainda assim não conseguir, tchau e benção. É assim que funciona. Mas nós estamos alinhados com isso. Ela quer gastar muito e eu quero dar muito dinheiro para ela gastar. Pronto, tá tudo certo. Não é assim? É a frase do nosso convite de casamento. Juntos não há estrelas que não possamos alcançar. Não sou astronauta, mas vou ajudar você a ver estrelas. Nossa, essa foi ambígua. Entende, gente? Então é sobre isso, essa mudança de comportamento. É workshop, eu work, você shop. Primeiro, começa em você. Continua, depois melhora. E aí, você vai ver se as pessoas que estão ao seu redor vão fazer sentido para você. Defina seu sonho, faça seu plano, coloque ele em prática e pede ajuda. Estou aqui para te apoiar nessa empreitada para você alcançar aquilo que você deseja. Se você está com medo, se sente culpado, né, de querer ter muito mais dinheiro, hoje eu falo para você, eu permito que você faça isso. Digita ou coloca aqui nos comentários, escreve: eu me permito ter muito dinheiro. Coloca aqui: eu me permito ter muito dinheiro. Faça disso um mantra na sua vida. E sabendo disso, faça o que precisa ser feito para que você tenha muito dinheiro. Chega de reclamar, chega de falar que não consegue, que é difícil. Como eu disse, tudo é difícil. Eu falei um monte de coisa difícil. É só você escolher qual difícil você quer. Fez sentido, gente, a nossa live de hoje? Por que você realmente quer dinheiro e por que tem vergonha? Agora não precisa ter mais vergonha. Você precisa ficar orgulhoso, orgulhosa de querer crescer, de querer ter mais dinheiro, de conquistar aquilo que você deseja. Então, eu me permito ter muito dinheiro e quero também que você se permita ter muito dinheiro. Se precisar de apoio, existe uma mentoria que eu faço, existe uma mentoria gravada, que é um curso, na verdade, e existe também a mentoria em grupo, que a turma eu estou lançando, né? Já está lá no link da bio, é só entrar em contato, passa por uma avaliação, tem alguns critérios para participar, tá? E estamos junto para fazer esse processo acontecer. Para investimento, organização financeira, para ter mais noite de sono tranquilo, igual o Thiago falou, para alcançar a liberdade, igual a Ana disse, para gastar bastante, igual a Xi disse, para alcançar tudo aquilo que nós desejamos. Parabéns por vocês se permitirem alcançar
tudo isso. Eu me permito ter muito dinheiro e ser amigo desse casal rico aí. É sobre isso. Exatamente, olha só. Interessante o Santiago colocar isso. Eu me permito ter muito dinheiro e pouca dor de cabeça. É exatamente isso. Por que você está tendo dor de cabeça? Não vou nem entrar no mérito, porque existe uma explicação para isso. O porquê da dor de cabeça. Ah, mas é físico, beleza. Mas o nosso corpo responde o nosso emocional, assim como as nossas finanças respondem o nosso emocional. Tem que averiguar isso daí. O que está te causando essa dor? Bora averiguar isso. Se permita, sim, não ter dor de cabeça. Não é ter pouco. Ter pouca dor de cabeça. Se for dor de cabeça física. Agora, se for dor de cabeça, nossa, dor de cabeça de problemas acontecendo, é só a vida acontecendo. E se é a vida acontecendo, ela está proporcionando para você a oportunidade de crescer. Porque toda doença é uma oportunidade de cura, assim como todo desafio é uma oportunidade de crescimento. Dito isso, muito obrigado por estarem aqui nessa live de hoje. Muito obrigado a todos que vieram, que estão vendo aqui no gravado. Quem conseguiu assistir até o final, coloca aqui para mim. Ronaldo, Santiago, muito obrigado. Emerson, cliquem lá no link da bio, gente. Me falem se vocês gostaram. Tiago, Jura, obrigado. Jura, Xi, obrigado. Ariane, quem mais? Ixi, tem um monte de gente, deixa eu ver. Ah, vocês falaram pra caramba. Tiago, Evandro, gente, Isaltina, Jorge. Se eu não falei o nome de alguém que está aqui, digo agora muito obrigado, tá, por vocês estarem presentes. Próxima quinta-feira, live, toda quinta-feira, 19h30, tem live, nem que eu venha só para conversar, é compromisso, eu falei que eu estaria aqui falando sobre temas legais, tá, que vão te ajudar, que vão te abrir, te dar clareza e para que a gente, né, possa crescer juntos. Muito obrigado, eu sou foda demais, muito obrigado mesmo e até a próxima quinta-feira. Se vocês quiserem me ajudar com o próximo tema, só me mandar uma mensagem lá no direct, um tema que vocês gostariam que eu abordasse. Eu vou deixar uma caixinha também ao longo da semana e quinta-feira tem mais live. Muito dinheiro para vocês, muita saúde, muita prosperidade e permitam-se ter muito dinheiro. Até mais, boa semana, tchau!